Na paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é organizado e disponível. E a mensagem encontra-se em Salmo capítulo 90, versículo 12. Já deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito. E não esquece que todos os dias pela manhã temos uma mensagem de Deus aqui para tua vida. E deixa aí embaixo nos comentários o seu pedido de oração. E a palavra de Deus diz assim nessa manhã: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Gente, a vida ela é feita de um conjunto de dias. O que a gente tem é o hoje. Estamos presos no hoje. Mas a nossa mente, por vezes, fica muito presa ao passado e ao futuro. Nós precisamos viver o agora. Dizemos que queremos fazer a obra de Deus, viver o propósito e o chamado de Deus. Mas será que se o Senhor acrescentar mais uma demanda para você, você vai dar conta? Como é que você tem organizado o seu dia? Deus não quer pessoas desocupadas, como eu já falei em outros devocionais aqui. Deus quer pessoas disponíveis. Você tem disponibilidade? Tem pessoas que vivem o tempo todo atarefadas, elas nunca têm disponibilidade para ajudar ninguém. Mas não é porque grande demais é a sua demanda, mas porque elas não são pessoas organizadas. Com organização, a gente consegue encaixar tudo no nosso dia a dia, mas precisamos ter a consciência de que teremos que estar dispostos a fazer, temos que estar dispostos a trabalhar, a levantar e a agir. O que tem roubado muito o nosso tempo são as distrações, é o celular, as redes sociais. E quando a gente vê o resumo do dia, quantas horas eu passei ali? Mais de 5 horas de relógio foi só rolando o feed. Gente, nós não podemos nos conformar com essa situação. Não podemos ser roubados pela preguiça, pela procrastinação. Essas coisas, essas distrações estão nos roubando o nosso tempo, a nossa vida e nos roubando de Deus. Às vezes dizemos que não temos tempo para o devocional, mas na verdade não estamos dispostos a gerenciar o nosso tempo de forma que todas as atividades e tarefas venham ser postas em torno do nosso devocional. E, diante de tudo que eu precisava fazer, a estratégia de Deus para minha vida foi acordar às 5 horas da manhã para fazer o devocional, porque em um outro horário eu não conseguiria. Então, eu tive que atender o chamado de Deus, apesar de ser difícil acordar nesse horário. É o horário que tem me libertado de mim mesma. Eu tenho rompido muitas barreiras e eu tenho conseguido, com a graça do Senhor, fazer tudo que eu preciso, toda a demanda do dia a dia. Hoje, eu tinha um cronograma. Claro que nem sempre o nosso cronograma ele vai ser atendido, mas a gente se organiza para que, se o Senhor abençoar, se a soberania de Deus for de acordo com aquilo que a gente planejou, vai dar certo, vai acontecer. Então, eu me esforcei ao máximo, eu trabalhei bastante pela manhã para que a minha tarde ficasse livre, para eu poder gravar, editar para vocês. Então, eu organizo a minha rotina de uma forma que às 9 da noite eu esteja dormindo para conseguir acordar às 5 da manhã. E aí eu trabalho para que isso aconteça. Mas às vezes a gente não quer se levantar, não quer se dispor para fazer. E hoje o Senhor, Ele nos orienta, Ele nos desperta para que a gente aprenda a contar os nossos dias, para que, de forma que alcancemos um coração sábio e não perder o nosso dia em coisas, em tolices que só nos afasta da sabedoria. Vamos começar a agregar conhecimento, coisas que venham somar na nossa vida e nos fazer crescer intelectualmente, espiritualmente, como pessoas que sejamos pessoas que somem, que quando morremos, sejamos pessoas que faremos falta. Sejamos pessoas que seremos lembradas pela nossa proatividade, pela nossa servidão. Tem pessoas que marcaram minha vida pela forma do servir. Elas não tinham nada para oferecer financeiramente, mas elas tinham serviço. E foram pessoas inesquecíveis para mim. Então, que nós sejamos inesquecíveis para aqueles que estão ao nosso redor e não pessoas que sejam lembradas
pelas coisas negativas, como letargia, a pessoa que ficava o tempo todo no sofá, não fazia nada. Não, gente. Que venhamos ser proativos para atender o chamado de Deus e para que nós tenhamos uma boa atitude, estejamos disponíveis para o Senhor. Será necessário que tenhamos organização. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai, nos dá organização, nos faz dispostos para atender o teu chamado, nos ajuda a romper com aquilo que tem nos paralisado, Deus, com aquilo que tem nos adoecido. Às vezes estamos ansiosos, às vezes estamos depressivos, entristecidos, às vezes a nossa saúde está indo de mal a pior, é pressão alta, é açúcar alto. Tudo por causa de uma vida de preguiça, uma vida de tédio que vivemos, de ficar o dia todo sentado assistindo um vídeo atrás do outro, rolando feed, e nada de proveitoso fazemos, Senhor. Mas eis que nós podemos nos libertar desses cárceres, dessas distrações. E sejamos, Senhor, pessoas disponíveis, porque grande é a seara, Pai, mas são poucos os ceifeiros. Que possamos estar disponíveis nesta seara, úteis nessa seara. Encontra-nos disponíveis, Senhor, e traz sobre nós e revela para nós o nosso propósito, para que possamos atender e andar nele para a honra e glória do Teu nome. Senhor, também te apresento cada pedido de oração, cada pessoa que assiste este devocional, visita cada lar nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.